Amados irmãos e amigos da Casa Cristã Espírita Maria de Nazaré da Rocinha e do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia do Leblon. É com muita alegria no nosso coração que hoje temos a oportunidade novamente de estarmos com vocês estudando dessa feita o Evangelho de Mateus no seu capítulo 18, versículos 6 a 11, quando o evangelista trata da narrativa em que Jesus faz uma veemente, digamos assim, condenação, com palavras bastante duras, bastante severas, com relação àqueles que produzirem ou provocarem ou escandalizarem a um desses pequeninos, conforme diz o Cristo, ou seja, aquelas pessoas simples, humildes, crédulas e que são levadas pelo escândalo que alguém possa produzir e provocar, né? E é muito oportuno, né, nós estudarmos isso nesse final de ano, sobre as bênçãos do Cristo. Os Espíritos Reveladores nos dão conta que nessa época do ano, quando no dia 25 se convencionou comemorar o nascimento de Jesus, toda a cristandade eleva o seu pensamento, o seu sentimento, embora algumas vezes ainda de forma equivocada, ao nosso Mestre e Senhor, e dizem que por isso o seu sentimento parece que se aproxima mais da terra, e nós sentimos no ar um período de maior confiança, de mais amenidade. Nesse ano tão difícil, tão duro para todos nós, né? Em função dessa pandemia que assola o mundo inteiro, levando irmãos nossos, fraternos, familiares, amigos, de volta para a pátria verdadeira, distribuindo equitativamente em todos os lares a dificuldade, e muitos deles o medo, o terror, a falta de alimento, as desavenças, e mais que nunca, né, diríamos nós, se faz necessário nos aproximarmos do Cristo de Deus e relembrar o seu Evangelho, relembrar as suas palavras, as suas advertências, se faz uma coisa muito oportuna nesses momentos, para que nós possamos adquirir fé e consciência, né, de que nós somos cristãos e que temos que fazer que a nossa vida seja regida, né, segundo os seus ensinamentos, o ensinamento do seu Evangelho. Então, nesse momento, nós convidamos a todos que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre e irmão querido, aos bons Espíritos que sempre nos abençoam nas atividades de nossa casa querida, e a lembrança querida da tia Vera, sempre saudosa, mas sempre presente em nossos corações nas atividades da casa. Nesse ano em que fomos levados, né, a ter que conviver por essa forma virtual, né, já que a forma presencial ficou fechada durante muito tempo, reabriu por um período muito curto e voltamos novamente a ter que nos encontrar virtualmente. Então, nós hoje vamos conversar acerca daquilo que Kardec colocou no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 11 a 17, quando ele fala exatamente de escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Né? E depois ele vai seguir na explicação daquilo que os evangelistas colocam, né? E no registro de Mateus, então, essa parte do Evangelho está registrada por três dos evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas.
né? Só João que não fez esse registro. E no Evangelho de Mateus, no qual Kardec se baseou para trazer nesse capítulo Bem-aventurados que têm puro coração, que é o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, a narrativa é a seguinte: se alguém escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhes atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Não sei se vocês têm a oportunidade não sei se vocês têm a oportunidade, já tiveram a oportunidade, melhor dizendo, de conhecer, né, esses moinhos antigos, que ao tempo do Cristo era muito comum. Nós tivemos uma ocasião numa fazenda lá no interior do estado onde nós morávamos, onde nós nascemos, e tivemos um contato assim direto, e até aproveitamos num moinho desse, mas naquela ocasião a gente fez a moenda de uma cana deliciosa para tomar aquilo que lá no interior se chama de garapa, e aqui é muito comum nas feiras de domingo, né, nas feiras livres, o caldo de cana, né? Então as pessoas vão para lá saborear o caldo de cana, quase sempre acompanhado do pastel de feira. E lá então se coloca um animal que faz atração, no caso é um asno, Jesus cita aqui, e lá era um burrico daqueles comuns nas cidades do interior, e ele fica preso a uma haste que faz girar uma rodana, e essa haste vai fazendo girar uma pedra enorme, que é esculpida a partir de uma pedra, de um granito, ou de um mármore, ou de uma pedra qualquer, e é lapidada aquela pedra, e na base também fica uma outra pedra igual também, ela toda reta, e ali se coloca o grão ou a coisa que se queira fazer a moenda, né? Ao tempo do Cristo era muito comum a moagem do trigo para que pudesse produzir o pão, que era muito consumido, e ainda hoje é muito consumido naquela região. E então Jesus dá esse exemplo: se aqueles que escandalizarem desse pequenino, será melhor amarrar uma pedra daquela no pescoço, e atirá-lo ao fundo do mar. Ora, convenhamos, a pedra que eu vi deveria pesar algumas 2, 3 toneladas, amarrada no pescoço de alguém, não vai sair do fundo do mar jamais. E aí, então, as traduções modernas desse termo escandalizar dá conta de que é fazer tropeçar, fazer vacilar, ou fazer errar, ofender, chocar, ou seja, tudo aquilo que provoca um escândalo, né, que faz com que a pessoa, a partir daquele evento, daquele impacto, daquele acontecimento, venha tropeçar e errar. E esse termo surgiu porque era uma armadilha de mola, né, onde as pessoas tropeçavam. Então, é a famosa pedra de tropeço. Então, o escândalo é uma pedra de tropeço, né? E continua, então, o evangelista a narrar que Jesus dizia ainda que ai do mundo por causa do escândalo, pois é necessário que o escândalo venha, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Mas por que ai do mundo, né, por causa do escândalo? E por que existe o escândalo? O escândalo é fruto de quê? É fruto da maldade que ainda vive nos nossos corações, o interesse pelo dinheiro, o interesse pelo poder, o interesse pelo destaque. Então, é comum, no estágio evolutivo que nós estamos, a produção do escândalo que choca, do escândalo que faz com que algumas pessoas percam o ritmo, né, percam o rumo, e com isso tropeçam. Então, continua o evangelista dizendo: tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus.
porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então Jesus veio justamente para amparar e proteger os pequeninos e, de um modo geral, aqueles que estavam perdidos. Ele vem para nos reabilitar perante as leis divinas. E continua Jesus concluindo dizendo, se a vossa mão é motivo de escândalo, se o vosso pé é motivo de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós entrardes na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado ao fogo eterno. Em algumas traduções fala no fogo da Geena. Né? A Geena era um local que lá em Jerusalém se queimava, né, os restos dos cadáveres oferecidos no templo, nas cerimônias, e eram lançados ali. E era uma espécie de um lixão, né, onde se ateava fogo, e aquele fogo era permanente, ele não se extinguia nunca, né, porque ele estava sempre realimentando. É como o mal, se nós vamos realimentar o mal permanentemente, esse mal nunca irá se extinguir de nós. Então é necessário que nós não alimentemos o mal para poder purificar. Mas o fogo da Geena queimava permanentemente, e depois, inclusive, com a Divina Comédia do Dante Alighieri, a Igreja Católica pegou isso e fez aí a imagem, a figura do inferno, né, onde aqueles que são mandados para lá vão viver eternamente no fogo, se queimando eternamente. A doutrina espírita vem esclarecer que isso é inteiramente impossível, né? E a própria evolução da ciência, do conhecimento humano, verifica que, de fato, isto se torna uma alegoria. E, de fato, era uma alegoria. Né? Depois disso, se o vosso olho também é motivo de escândalo, furai o olho, arrancai o olho. É melhor que entreis cegos no reino dos céus, ou só com o olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Então essas são palavras duras, né, que Jesus coloca, chamando a atenção para que nós possamos, primeiro, não produzir o erro, e segundo, não darmos continuidade a ele, ou a partir do erro de um outro, nós venhamos a errar também. E Kardec, então, no item 12, ele faz o seguinte comentário. No sentido vulgar, o escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. Isso é o escândalo. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão. Então, o escândalo maior é a repercussão que ele tem. E o que nós observamos hoje em dia, infelizmente? As grandes mídias, as redes sociais, se aproveitando do escândalo de alguns, e alguns, inclusive, produzindo atitudes que ferem, que vão de encontro à moral e ao decoro, exatamente para produzir o escândalo, usando esse termo que é muito comum, para causar, conforme se diz aí, ou seja, para aparecer, né, conforme se dizia antigamente, e produzindo um escândalo. E quanto maior a repercussão disso, mais a mídia, mais a rede social comenta, fala cada vez mais. Então aquilo toma proporções realmente grandes, muito grandes, gerando por vezes o pânico, o medo, a desilusão, a depressão, fazendo um estrago muito grande no seio da sociedade, justamente junto daqueles mais simples e mais humildes. E Kardec, nesse item aqui, ele diz que muitos de nós não produzem ou não provocam o escândalo por conta de terem uma preocupação de o que queriam achar de nós, né? Como é que nós iríamos estar sendo considerados pela sociedade se viesse a saber se aquela atitude
foi produzida, foi provocada por nós. O famoso querer ficar bem na fita. Mas desde que ninguém saiba, desde que ninguém tenha conhecimento, que aquilo foi produzido pela gente, nós vamos fazendo, por assim dizer, na surdina, aqui vamos cometendo aqueles equívocos, aqueles erros, vamos nos valendo, nos aproveitando de determinadas situações e vamos nos viciando e vamos mantendo as imperfeições humanas, né? Mas Kardec chama a atenção aqui que toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão, é um escândalo. Então, a partir daí, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Ou seja, nós produzimos uma coisa da qual nós até nos beneficiamos, mas aquilo produz e provoca no coração do nosso semelhante um determinado sentimento que vai levá-lo ao tropeço, que vai levá-lo a errar, que vai levá-lo a se chocar. E a partir daí nós somos responsáveis por essa atitude. No item número 13, Kardec vai comentar acerca de é preciso que haja escândalo no mundo, porque disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal e porque as árvores más só maus frutos dão. Deves, pois, entender por essa palavra que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja para estes a obrigação de praticá-los. Ou seja, pelo fato do mal existir, nós não temos a obrigação de praticar o mal. Muito pelo contrário, nós estamos reencarnados na Terra com a obrigação justamente de nos corrigir, de nos renovar, de nos reformar. No item 14, ele vai comentar acerca de que é necessário o escândalo venha, porque estando em expiação na Terra, ou seja, se é na Terra, local onde reencarnam os espíritos altamente comprometidos com as leis de Deus, trazendo do seu passado determinadas culpas, determinados erros, determinados sentimentos que eles têm obrigação de corrigir, né, pela fraqueza ainda dos nossos corações, e quando chegamos aqui às voltas com as ilusões do mundo, nos deixamos arrastar muitas vezes de novo pelos mesmos conceitos que tínhamos antigamente, e aí, a partir daí, o escândalo se produz. Mas ai daquele, adverte o Cristo, por intermédio de quem esse escândalo venha. E aí diz Kardec, se é assim que do mal Deus tira o bem, e que o próprio homem utiliza as coisas más ou as escórias. Então, aquilo ali, do próprio erro, do reconhecimento do erro, do nosso tropeço, é que muitas vezes nós vamos fazer uma nova caminhada, uma nova jornada. Né? Aquela história de eu hoje sou a melhor versão de mim mesmo. E principalmente se eu tenho, digamos, consciência, né, dos meus erros de antigamente, das encarnações anteriores, ou mesmo desta encarnação, e aí que eu devo, a partir daí, com o conhecimento do Evangelho do Cristo, com a luz da doutrina espírita, saber como eu posso me corrigir. Mas aí eu estive vendo o seguinte, o escândalo está presente na humanidade desde todos os tempos. E no Velho Testamento, nós temos vários escândalos registrados, e um deles, bastante conhecido e muito grande, digamos, de grande repercussão, é aquele do rei Davi, que se apaixona pela Betsabá, né, que era uma vizinha do castelo onde ele morava, do seu palácio, e ele viu a Betsabá se banhando no terraço, se apaixonou por ela devido à sua beleza, e depois então ele mandou chamá-la
lá no palácio e ficou sabendo que ela era casada com Urias, que era um dos seus generais, que estava numa frente de batalha, numa guerra sangrenta. Então ele, levado pela paixão, ele comete o adultério e a partir daí ela se engravida e ele então manda chamar o Urias, faz toda uma armadilha tal, que quem quiser pesquisar lá no Velho Testamento vai ver, ou na própria internet, é fácil de encontrar. E a partir daí, como Urias não cai na trama que o rei promove, ele faz com que, numa batalha muito dura, Urias seja deixado numa posição em que ele seria levado à morte. Então vejamos nós uma coisa muito importante que essa narrativa nos traz, né? Que um erro cometido, depois para apagar aquele erro, ou seja, um pequeno escândalo, para apagar aquele escândalo, nós cometemos um escândalo maior, cometemos um erro maior e vamos realmente nos afundando, né? Nesses erros, nesses vícios, e é necessário, por isso que Jesus usa essa imagem forte de cortar a mão, cortar o pé, tirar o olho, porque temos que interromper essa marcha do mal para que venhamos a entrar no caminho do bem. E já no Novo Testamento nós temos o escândalo do Pedro, que nega Jesus 3 vezes, né? Naquela narrativa incrível, e Jesus diz que antes que o galo cante 3 vezes, o Pedro iria negá-lo. E de fato ele com medo, ele nega. Mas depois, com a ajuda do Cristo, ele se torna a pedra angular do cristianismo. E a história do Saulo de Tarso, que depois se transformou em Paulo de Tarso, que no belíssimo romance do Emmanuel, Paulo Estevão, ele tem uma narrativa da história do Saulo que virou Paulo, quando ele produz e provoca, é responsável pelo primeiro mártir do cristianismo, que é o Estevão. É um livro belíssimo que vale a pena todos nós conhecermos. E depois ele se transforma em Paulo, que vai ser quem vai levar o Evangelho do Cristo para os gentios e ser o responsável, né, pela divulgação dos ensinamentos de Jesus. E a história do Pilatos, né, que no julgamento do Cristo ele teve a oportunidade de livrar Jesus da crucificação. Ele foi inclusive instigado pela sua esposa a livrar Jesus, já que ela havia sonhado, e ele próprio reconheceu que Jesus não tinha nenhum mal praticado perante as leis, tanto as leis romanas, e ele queria libertá-lo. E aquela história toda que nós conhecemos, e que vai de Anás de Caifás, volta para ele, fica aquele jogo de, por assim dizer, aquele jogo de empurra, né? Quando nós não temos coragem de assumir uma postura, uma posição, a gente fica querendo que um outro assuma no nosso lugar. E finalmente, depois dessas tratativas todas, ele resolve lavar as mãos. Tipo, e aí, ó, não tem nada a ver com isso. O homem não tem erro nenhum, não tem mal nenhum, vocês querem, né? Então, cuida deles de vocês. E depois também, o outro escândalo rumoroso, que repercute até hoje, é a traição de Judas, né? Judas trai o Cristo por 30 dinheiros, de uma forma equivocada, né, coitado? Ele achando que a partir dali ele ia fazer com que Cristo tomasse, por assim dizer, uma atitude e mandasse que os anjos do céu descessem para começar realmente um reino, todo ele material, porque ele não tinha compreendido que o reino do Cristo era o reino da vida eterna, né? O reino de Deus que está instalado no coração de cada criatura humana. E depois ele se arrepende e tem a narrativa de Humberto de Campos, belíssima, em que ele então vai e se enforca na árvore. Antes de se enforcar, ele vai até lá ao Sinédrio e joga a moeda
perante lá os doutores da lei e dizer: eu traí o meu mestre, está aqui por 30 moedas, devolvo moeda. E eles então dizem: olha, e nos importa, isso é contigo. É o que faz a sociedade. As pessoas às vezes até nos incentivam a cometer determinado equívoco, a produzir determinado escândalo. Quando a coisa vem à tona, eles tiram o corpo fora, conforme se diz na gíria, e dizem assim: não tem nada a ver com isso é contigo. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado de perceber, né? De não deixar se levar por esses engodos que a sociedade, por vezes, nos traz. No item 15, Kardec diz: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará para sempre. Ou seja, se é necessário que venha o escândalo, esse mal nunca vai se acabar. Ele vai permanecer. Inclusive, se Deus tira dali, né, motivos de correção, e o próprio homem ele vai se corrigir a partir dos seus erros, né, conforme está visto no item anterior, e o mal nunca vai se acabar, senão Deus não vai ter como corrigir o erro. E Kardec lembra que tal condição dos mundos elevados, onde já o mal já foi banido, não precisa da existência disso. E tal vai ser a situação da Terra quando nós passarmos por esse período de regeneração e entrarmos num mundo novo, num mundo regenerado, onde o bem vai superar a presença do mal. Então, é o que vai acontecer e seremos, então, felizes, né? E agora, o que acontece com aqueles que não acompanharem o ritmo da renovação do mundo? Eles serão deportados para mundos primitivos, onde eles vão se refazer dos seus erros, ao mesmo tempo ajudar na construção daqueles mundos que estão se desenvolvendo. É a narrativa dos exilados de Capela, que o Emmanuel faz tão bem, né, das diversas raças, das chamadas raças adâmicas, né, que a maioria de nós já lemos e já ouvimos comentar a respeito dos exilados de Capela, e é um processo que parte da humanidade humana encarnada na Terra, ou ligado a ela no mundo espiritual, está passando, né, nesse momento. E no item 16, Kardec vai comentar: mas ai daquele por que vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Eu fui levado ao erro porque eu vi muita facilidade, ou porque alguém me convidou, ou pelo arrastamento, ou que muitos dizem: todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então nós embarcamos, por assim dizer, nessa canoa furada, de fazer porque os outros fazem, de fazer porque tive a oportunidade, de fazer porque ninguém vai ficar sabendo, né? Mas aquilo um dia a nossa própria consciência vai nos cobrar, né? Então é necessário que a gente se atente para isso, né? Nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição, comenta Kardec. Aquele que faz uma vezinha só, ou então ninguém vai saber, ou então o outro tem muito, tem tanto aí, né? Que mal faz eu levar uma resma de papel para copiar as coisas lá em casa, já que aqui na empresa tem bastante. Isso, por aí nós vamos fazendo esses desatinos, e depois então teremos que dar conta, né, desse posicionamento. Passada ele pela pena de talião, né, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, ao seu turno terá que ser castigado. Que Kardec está comentando a respeito dos pais que descumprem aquele mandamento, né, que está lá de Moisés ainda, de honrar ao vosso pai e à vossa mãe. No Evangelho
tem uma página muito bela em que Kardec comenta que muitas vezes os filhos até acolhem os pais em casa, mas dão para eles o quarto mais escuro, lá no fundo da casa, aquele quartinho pequeno, e como se fosse um favor, né? E quando na vida não é assim, na vida de relação não é assim. Nós devemos amar os nossos pais, independente de como eles tenham sido conosco, pelo simples fato de nos oferecer a oportunidade da vida, do reencarne, nós já estamos devendo muito. Então deveremos realmente honrar o nosso pai e a nossa mãe. E aí aqueles que dizem que muitas vezes os pais que não honram seu pai e sua mãe vão receber dos filhos o mesmo tratamento. Isso não é vingança. Se nós não ensinamos aos nossos filhos a maneira correta de tratar aos pais, né, ao nos verem tratando mal os seus avós, eles depois vão ter o mesmo comportamento para conosco. E no item 17, Kardec vai comentar que se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica, diz Kardec. Esta que seria absurda se tomasse ao pé da letra, né? E que apenas significa que cada um deve destruir em si, destruir no coração, no pensamento, no sentimento. Por quê? As mãos, os pés, o olho, né? Claro que a gente vê alguma coisa e a partir daquilo que a gente viu, né, nós vamos nos escandalizar ou vamos produzir um efeito cascata de divulgação das mazelas, né? Ou então os pés e as mãos. Mas isso é apenas um instrumento. A origem do erro, a origem do mal, está no nosso pensamento, que depois se transforma em sentimento e depois se transforma em atitude. Então o que nós temos que corrigir é o mal moral, o mal que está dentro de nós, né? E aí, inclusive, tem como é que a gente pode vencer essa questão? É vigiando e orando. Tem uma página belíssima do livro Vinha de Luz, número 110, em que o Emmanuel comenta o vigiar e orar para não cair em tentação, e o Emmanuel diz que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com forças desequilibradas de nossos pretéritos para tarefas de reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Faz parte do mundo que nós estamos vivendo. E nós estamos aí justamente para trabalhar, para burilar essas questões e nos tornar melhores. É a nossa finalidade, né? Então, o Emmanuel faz esse comentário, vale a pena. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade, em contato com os afetos mais próximos. Temos copioso material, diz Emmanuel, né, de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Está no seio da família, é o filho complicado, é o pai indiferente, é a mãe complicada, é a sogra, é o familiar, é o primo, é o cunhado, é o colega de trabalho, o colega da casa espírita. Por que acontece isso? Por que essas dificuldades? Porque o mundo é esse, o mundo de provas e expiações, onde estão encarnados espíritos que ainda não se realinharam com as leis de Deus que estão gravadas na sua consciência. E aí, caminhando já para o término da nossa conversa de hoje, nós recolhemos lá desse livro que é pouco conhecido entre nós os espíritas, Vozes do Grande Além. Conforme se diz na gíria, é um livro das antigas, né? E esse livro ele foi compilado a partir dos extratos
das reuniões mediúnicas que o Chico Xavier fazia ainda bem jovem, com os seus companheiros lá na sua cidade natal, e em Pedro Leopoldo, isso lá nos anos dos 1950, 1955, e lá eles faziam esse trabalho que hoje as casas espíritas ainda fazem, né, que agora está até interrompida na maioria das casas, pelo fato de não ter as reuniões presenciais, que é o trabalho que na nossa casa nós chamamos trabalho de desobsessão, né, para onde são trazidos espíritos comprometidos com a lei, através de vários atos infelizes, e traz os seus corações conturbados, ainda devotados, alguns deles, à prática do mal, nos processos obsessivos, em suma, aquela coisa que todos nós conhecemos bem, né? Da nossa caixinha lá de baixo, que colocamos os nomes, etc. Então, eram reuniões desse tipo, e a narrativa aqui dá conta que esse espírito, que vai se assinar Cerinto, era um espírito que ele compareceu às primeiras reuniões de uma forma que ele discutia acervamente, criticava, blasfemava, em suma, conforme se diz aí vulgarmente, ele botava terror, né? E ele próprio dizia que ele havia sido, no mundo espiritual, comandante de uma falange de espíritos devotados à prática do mal. E aí, com o trabalho de doutrinação, com o trabalho de acolhimento dos encarnados e principalmente dos benfeitores da casa, ele foi procedendo à sua transformação, à sua renovação moral, acompanhando os estudos da casa, lá que o Chico Xavier trabalhava, e, conforme a narrativa aqui, diz que, para a surpresa e alegria de todos, na noite de 24 de novembro de 1955, ele vem dar uma nova comunicação, e que é uma prece que nós vamos tomar a liberdade de ler. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-me quantos que se julgam poderosos e vencedores, e peço por eles. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem justiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Depreco teu amor, teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exoro-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem à tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daquele que distribui a morte. Ajuda-nos, a todos nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenido aos insanos torvelinhos do mal. Então, que nesse final de ano possa ser o nosso sentimento
de piedade para com aqueles que produzem e provocam os escândalos, para aqueles que erraram, especialmente nesse ano, aqueles que tiraram a oportunidade de trabalho, aqueles que usurparam os recursos da saúde, em suma, de todos eles. E que o nosso pensamento suba até o Criador, um pensamento de gratidão aos dirigentes da nossa casa, do mundo físico, que durante esse período de pandemia souberam tão bem conduzir as atividades de maneira a nos proporcionar alento, um posto de socorro, de atendimento, que eles sejam amparados e protegidos pelos benfeitores espirituais e que esses mensageiros do amor do Cristo possam estar sempre junto de nós, nos consolando, nos acalentando e nos livrando do medo, nos livrando do mal, especialmente do mal que ainda existe em nós mesmos. Que a bênção de Deus seja para com todos os nossos irmãos nesse Natal do Cristo e no Ano Novo, que ele seja um ano de mais prosperidade espiritual para todos nós. Que assim seja.